o dia do Senhor, tudo isso que tem sido ensinado é um caminho, é um meio para algo maior que a estaca deseja chegar, que é as pessoas portando uma recomendação para o templo. E qual é o significado, qual é o valor do templo, ou as experiências que você tem com a casa do Senhor? A primeira experiência que eu tive no templo, que para muitas pessoas tem aquela o primeiro é o que fica, né? O primeiro de muitas coisas, e acho que aqui despertou um testemunho maior do templo, um amor maior pelo templo, foi quando eu tive a graça de entrar no templo portando uma plaqueta como missionário. Ela era Elder Oliveira, e no templo eu tive uma experiência muito significativa na sala celestial. Eu já tinha ido no templo para receber minha própria investidura antes. Foi muito interessante, é um aprendizado novo, mas incutiu tanto essa primeira experiência porque ela tem uma relação direta com o próprio Salvador Jesus Cristo. A gente pode ter experiência no templo de diversos aspectos ou com pessoas, e comigo foi com o próprio Salvador Jesus Cristo, né? Uma experiência muito particular. Então, desde então, foi o que me fortaleceu muito. E um outro ponto depois que me fortaleceu é que na missão Rio de Janeiro não tinha templo. Então eu fui 2 vezes no templo como missionário, no templo de São Paulo e no templo de Campinas. E depois eu fui para o campo missionário. E nesses 2 anos no Rio de Janeiro ainda não tinha templo, e os missionários não podiam sair para frequentar os templos fora da sua missão. E quando todos os missionários, quando se tratava de templo, todos ansiavam por voltar e passar no templo. Então isso ainda me ansiou e fez ter um prestígio muito maior sobre o templo. Uma outra experiência que eu tenho sobre o templo é um testemunho que eu adquiri da minha mãe, é que meu irmão mais novo, William, quando o mais novo, ele sempre foi muito agitado, muito mesmo. E a minha mãe sempre gostava de ir fielmente ao templo, sempre. Só que nem sempre tinha alguém para ficar com eles. E às vezes minha mãe, sempre sorridente, ela é conhecida pela gargalhada que ela tinha e tudo, conversava às vezes com os membros e pedia para algum membro olhar o meu irmão enquanto ela passava na sessão. E para ela, a maior felicidade que ela tinha era ver o meu irmão correndo. As pessoas podiam olhar fazendo bagunça, mas para ela é correndo no jardim do templo, um local onde foi consagrado e dedicado. Então, isso me marcou muito. Eu lembro até hoje que ela falava desde pequena. Às vezes isso me incomodava. Nossa, por que ele está correndo? E depois eu fui compreender que era mais importante o meu irmão estar lá no jardim do templo, mesmo pequeno, sem saber o que ela fazia lá no templo, mas ele estar lá no templo para que ela pudesse passar no templo. Então eu tive esses testemunhos, tenho esse amor, e acho que um amor maior ainda pelo templo, uma dedicação maior pelo templo, foi quando eu recebi uma carta da presidência da área no ano passado, de que, estimado Elder Oliveira, você está sendo convidado a estar presente na visitação do templo do Rio de Janeiro. E posso falar, mesmo sem frequentar o templo, que os membros do Rio de Janeiro ansiavam muito por isso, porque eles tinham que vir para o templo de Campinas. Eles até mesmo brincavam que o templo no Rio de Janeiro ia acontecer de acordo com o hino 156. E aquela curiosidade para saber qual que é a letra do hino 156. Agora até eu fiquei curioso. 156? Digo aquilo, que é aquilo que eu não O hino consigo lembrar. 156. E o irmão disse isso numa conferência de estaca lá. Agora não, mas logo mais. E errado ou não, não foi contrário no tempo do Senhor. Logo mais para o tempo do Senhor, foi nesse tempo certo, que foi em 2021. Então, para os membros da igreja naquela época, mais de 10 anos atrás, nossa, demorou muito. O Senhor talvez não enxerga dessa forma. Então, o templo é a casa do Senhor, é onde nós renovamos esses convênios sagrados,
é onde eu tenho a felicidade, e eu acho que foi graças ao templo, o selamento no templo, que me deixou muito confortável com o falecimento da minha mãe. Porque quando minha mãe faleceu, eu fui na casa ao lado e meus 3 irmãos sozinhos, sem saber o que estava acontecendo, mas sabiam que a minha mãe tinha falecido. E aquilo me impactou muito. E alguns dias se passaram e eu também fiquei impactado com isso, mas acho que o conforto, a certeza de eu estar selado à minha mãe, aquilo me confortou muito. Não é fácil, eu aprendi que eu não perdi, porque eu sei onde ela está e vou reencontrá-la novamente. Quando eu perco, eu não tenho mais a certeza de que eu vou encontrar de novo. Então, eu não perdi, ela simplesmente foi para o outro plano. Então, graças ao testemunho que eu tenho do Evangelho, ao selamento com a minha família, isso me confortou, me aliviou muito. E eu percebi que isso foi muito natural também para o restante da família, que eram membros da igreja. Então esse selamento foi... Nada substitui uma pessoa, mas conforta e dá entendimento, dá esperança e tranquilidade, né? Uhum. Boa, conforta boa. muito. Bispo, olha, essa conversa está maravilhosa. Se você gostou, deixe seu like, comente e compartilhe. E não esqueça de inscrever-se em nosso canal.